Mas agora tem ela, a gravidinha mais linda desse Brasil, Duda Rodrigues. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você. E agora para falar de um tema importante aqui nos Dias Melhores. Como a gente falou, eu tô gravidinha e nada melhor que conversar com uma odontopediatra. Doutora Letícia Lemos, lá de São José dos Campos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. É uma Seja delícia estar aqui. Obrigada. E eu tô super feliz, porque minhas filhinhas já têm a doutora que vai cuidar delas. Já tem 2 pacientinhas pro futuro. Ai, que delícia. Adoro. Agora, aproveitando que a gente vai falar de criança, porque muito me interessa esses temas, a gente vai falar de cárie, doutora. Eu tenho lido, pesquisado bastante, na verdade já acompanho a sua rede social, acompanho as suas informações. E a gente vê que as crianças têm muito problema odontológico desde bebê. Qual é o maior problema odontológico de um bebê, doutora? Então, a cárie da primeira infância, Duda, continua sendo ainda o maior problema da primeira infância. É a doença crônica que mais acomete crianças no mundo. Para você ter uma ideia, mais ou menos 60% das crianças de 0 a 5 anos têm cárie. De 0 a 5 anos? De 0 a 5 anos. E a manifestação da cárie, ela pode aparecer antes do primeiro ano. Agora, eu quero entender o que causa a cárie, qual é o principal causador da doença cárie, que é uma doença, mas eu acredito, e me corrija se eu estiver errada, que eu acho que a cárie é uma doença comportamental dos pais que às vezes não têm muitas informações para lidar com os cuidados. É isso? É isso, né? Uma das definições mais modernas, né, da cárie dentária é doença comportamental, né? Então, assim, as pessoas hoje em dia até sabem o que causa cárie. Todo mundo sabe que açúcar causa cárie, que se não escovar o dente vai ter cárie, né? Mas as pessoas têm uma dificuldade de mudar os hábitos e o comportamento, né, da rotina familiar, porque eu também sou mãe, você também vai viver isso daqui a pouco, né? É difícil mesmo no dia a dia, sabe? Você dizer não, não pode comer isso, não é hora daquilo, né? Agora eu tenho que escovar o dente para dormir. Então, assim, existem algumas rotinas que precisam ser regras que não podem mudar. E isso faz com que a criança, se adaptando a essa rotina, depois ela adquira isso no comportamento dela, quando ela se tornar mais independente. O segredo é exatamente isso, é você inspirar o autocuidado na criança, de uma maneira que ela goste tanto de cuidar da saúde dela, de sentir o conforto da boquinha limpa, do banho tomado, né, de lavar as mãos, por exemplo, por toda essa pandemia, uma educação de um povo inteiro, né? Então, assim, de você inspirar o autocuidado em saúde, a criança cresça com o hábito de uma alimentação saudável. É a maior, né, regra para prevenir cárie da primeira infância é a alimentação saudável. E eu quero falar uma coisa para vocês. A doutora Letícia Lemos, ela é doutora em odontopediatria, então a gente está conversando com assim, uma especialista que realmente entende, que sabe e que orienta da melhor forma. Eu acompanho, como eu falei, o seu trabalho. Por isso que estou super tranquila com a Rafa e com a Manu com relação à odontopediatria. Agora, doutora, quais são as características da cárie na primeira infância, por exemplo? Então, é uma cárie que ela se desenvolve basicamente pela ingestão do açúcar e porque a criança... A gente recebe criança no consultório com a boquinha, assim, eles têm realmente noção de que o dente está feio, que tem vergonha. Eles já têm vergonha? Eles já têm essa têm. Eu recebo criança de 2 anos que chega com a mãozinha assim e fala, tá feio. Então, assim, né, a criança sofre bullying também. Né? Um fala para o outro, né? Seu dente está podre, seu dente está feio. E essa cárie é a mesma que ocorre, por exemplo, no bebê? Tem diferença da cárie do bebê para a cárie da criança quanto a maiorzinha? Essa é uma dificuldade de entendimento das pessoas. As pessoas acham que não tem nenhum problema. E, na verdade, a cárie na dentição de leite, ela é um precursor. Existe uma chance muito maior da criança ter cárie na dentição permanente se ela tiver cárie na dentição de leite, entendeu? Mas aí perdeu o dentinho de leite, nasce o permanente, já não nasce tudo novinho, sem nada?
mas o dente permanente vai nascer numa boca extremamente contaminada, é verdade. com uma saliva com alto teor de bactérias patogênicas de cárie. Né, A doença está instalada, ela só vai se implantar nos dentes. Exatamente, e aí ela vai acabar se instalando na novo dente que chega na boca. Porque doença cárie não é um buraco. As pessoas têm mania de achar que cárie é um buraco que dá no dente, você vai lá e tampa. E não é. Não é. É todo um movimento, uma doença, um desequilíbrio de saliva, as bactérias do bem contra as bactérias da doença. Né? Os hábitos alimentares são os principais, né, fatores determinantes desse desequilíbrio. Então, uma criança que tem hábitos errados de alimentação, né, higiene ruim, ela tem tudo propício para ter cárie na dentição permanente. Agora, isso é o que leva a ter tantos casos de cáries e tão graves hoje em dia? Sim, principalmente, imagina agora, então, né, no momento atual que a gente está vivendo. Pais trabalhando em casa, sem tempo, sem paciência. O quanto aumentou o nível de cárie nas crianças, principalmente pequenas. Porque o que faz criança ficar quieta? Só o biscoito. Nossa, é verdade. Come aí. A maioria dos meus pacientes estão escovando o dente praticamente para dormir. E olhe lá, entendeu? Porque o pai está trabalhando e o pai precisa, a mãe está trabalhando. E a criança adora comer uma besteirinha, e aí a forma da criança... E aí porque as crianças são agitadas, vira o né? cala-boca, né? Então, piorou muito na pandemia os hábitos de chupeta e mamadeira e a alimentação errada e a boca suja. Gente, essa pandemia, ela mudou totalmente a rotina de tudo, da nossa vida, em todos os sentidos, né? A gente vê aí que a gente fala de trabalho, a gente fala de hábitos, a gente fala de alimentação e a gente fala até da criação, hoje da educação das crianças com relação à rotina do dia a dia. Olha aí um exemplo do que a doutora está falando. Então, e as crianças perderam a rotina, né? Porque, assim, as famílias procuram, né? Então, escova o dente para ir para a escola, é hora do lanche, é hora de sobremesa, fim de semana é dia de festa. Com a pandemia, perdeu-se essas rotinas. Então, os hábitos de higiene, eles ficaram muito atrapalhados. E os de dieta, então, não tem hora para mais nada. Pode comer qualquer coisa que dê sossego. Agora, no momento em que o mundo fala sobre prevenção, a palavra do momento é prevenção, é cuidar da saúde, ter hábitos saudáveis de vida. É possível prevenir a doença cárie? O que pode se dizer para os pais que estão em casa? Sim, a cárie dentária é uma doença muito mesmo considerada prevenível, mas precisa-se que se tenha principalmente fatores como hábito para dieta não cariogênica, é o principal, ou seja, ausência de açúcar na rotina. Tira o açúcar do bebê? Né? Da criança? A Organização Mundial de Saúde preconiza que a criança não deve receber açúcar antes de 2 anos. Nossa! E a Sociedade Brasileira de Pediatria também, exatamente porque a presença do açúcar, ele estimula o desenvolvimento de problemas que a criança pode ter, até como diabetes, doenças, né, não comunicáveis, como, por exemplo, acidentes vasculares. Então, quando você não oferece açúcar para a criança nos 2 primeiros anos de vida, você também não estimula a obesidade, não estimula a cárie. Ai, agora que eu tô grávida, eu tenho uma dúvida e já quero saber. E alimentos que, por exemplo, mesmo que naturais, frutas muito doces, esse tipo de açúcar da fruta também faz mal? Não, mal não. Basta que organize. O que faz então tem mal que ter... é o açúcar. Tanto que, às vezes, os pais falam para mim, mas eu não posso dar açúcar para o meu filho, eu vou dar o quê? Dar fruta. Ah, substituir. Sim, a criança ela deve receber uma alimentação natural, saudável. Tanto que a nutrição diz, descasque. Esse é o alimento que é saudável. Agora, como que previne no bebê? Segue a linha do não açúcar? Porque o bebê começa a descobrir a alimentação. Ele só vai gostar daquilo que você der para ele. Sim, exatamente. Se ele não conhece açúcar, não tem como ele ser viciado em coisas com açúcar. Se o bebê vê alguém tomando refrigerante, você der água, um suco e uma fruta, ele vai aceitar. Ele não precisa saber o que é que tem dentro do copo do outro. Sim, entendeu? Concordo. Então, assim... A criança vai descobrindo o que ela gosta a partir do momento do que você dá. Exatamente. Então, se ele não conhecer o paladar do açúcar até 2 anos, não é judiação. As pessoas costumam falar, judiação, você não vai dar açúcar. Você fala assim, mas e a fruta da época, que delícia e saudável. E a frutose não chega no nível de desenvolver cárie. Bom, a doutora Letícia falou uma coisa que é muito importante, quero chamar a atenção dos pais que estão acompanhando aqui o Saúde Você nos Dias Melhores,
que a cárie, na infância, ela é uma doença comportamental dos pais. Eu achei que essa foi a frase, assim, que de maior efeito para o pai e a mãe que está em casa avaliar como você está cuidando do filho. Às vezes, esses docinhos, essas guloseimas que criança adora, você entende aquela coisa de, ai, mas ele gosta, foi o que a doutora falou, né? Mas começa a avaliar isso de uma forma muito moderada, porque às vezes você, na tentativa de agradar seu filho, você pode estar causando um grande mal para a saúde dele, desenvolvendo predisposição à obesidade, desenvolvendo a doença cárie, desenvolvendo diabetes infantil. Então, tem muitos outros fatores que levam a criança a ter problemas de saúde. Não é verdade, doutora? Então, Duda, e além de tudo isso, né, você pode realmente programar a saúde do ser humano. São os primeiros 1000 dias de vida, que a gente diz que é tão valioso, Sim. que envolve o período da gravidez. Gente, né? eu já combinei com ela na maternidade, ela vai lá. Que envolve o primeiro e o segundo ano de vida. Tudo que você fizer o seu Sim. filho comer nesse período, né, isso vai ter consequências Pro na resto da saúde vida. do ser humano, na saúde dele de adulto. certo. E é por amor mesmo, então, que eu isso aí. acho que a gente tem que se preocupar com a saúde do bebê, né, evitando os alimentos que vão desenvolver cárie, porque é muito triste tratar de canal de um bebê de 1 ano e meio. É um absurdo. Então, olha só, aprenda a dizer não, porque dizer não também é uma forma de amar o seu filho. Doutora, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Duda. Já já, Rafa e a Manu estão aí. Ai, que vou amar. E agora a gente continua com ela, maravilhosa. Gente, vocês viram a roupa dela hoje? Tá toda de brilho, de preto, maravilhosa, Gisele Alves.